Rita com Rita Lizauskas. O brasileiro crê que é um povo solidário, de bem com a vida, sempre disposto a ajudar o próximo, mas isso é meia verdade, para não dizer que é mentira. Como uma nação genuinamente solidária ostentaria um título de o país que mais mata LGBTs no mundo? E no Brasil, até o preconceito é desigual. Os T's da sigla LGBT sofrem ainda mais que os gays, as lésbicas e os bissexuais. As travestis e as pessoas transexuais são aquelas que se reconhecem com um gênero diferente daquele que lhes foi atribuído no nascimento e, por isso, muitas vezes, passam a vida lutando para viverem plenamente sua identidade. São expulsas de casa, da escola, do mercado de trabalho, são vítimas de violência nas ruas, além de terem seus direitos de cidadão amplamente negados em uma verdadeira política de morte. Classifica Fábio Mariano, doutor em Ciências Sociais e professor da PUC São Paulo, que conversa hoje com a gente aqui no Irrita. Um projeto de Estado em que se mata LGBTs, mas, sobretudo, travestis e transexuais têm sido alvo prioritário dentro dessas políticas, dentro desse projeto de morte. Dentro do Estado, de um Estado democrático de direito, sair matando? Não. Mas você será culpado se matar uma travesti ou uma transexual? Não. Porque essa pessoa é uma pessoa despida de direitos. Também conversamos com a analista e programadora Daniela Andrade, uma mulher transexual que decidiu deixar o Brasil. Ela embarca daqui a poucos dias para o Canadá, porque ela cansou de ser vítima de preconceito e de violência. O Brasil esfrega na minha cara todos os dias que ele não me quer aqui. Também conversamos com Carol Patrocínio, jornalista e mãe do Chico, um menino transexual não binário de 8 anos de idade que teve a sorte de nascer em um lar onde sua identidade é plenamente respeitada. Mas como é a vida do Chico fora de casa? A luta de Carol é para que o filho não seja mais uma vítima da violência que atinge a maioria da população transexual do Brasil. Eu tenho duas opções. Ou eu mudo quem meu filho é, ou eu mudo o mundo. E aí, quando você é mãe, eu acho que é muito fácil essa decisão. Eu vou mudar o mundo. Irrita com Rita Lizauskas. Olá, eu sou a Rita Lizauskas, esse é o Irrita, um podcast de jornalismo independente que todas as semanas abre os microfones para ouvir os pontos de vista de 3 pessoas diferentes sobre um determinado assunto em comum. Em pauta hoje, a vida das travestis e das pessoas transexuais no Brasil. Uma vida marcada pela violência, pelo preconceito, pela ausência de direitos. A jornalista Carol Patrocínio é mãe do Luca, de 15 anos, e do Chico, de 8. Uma criança transexual não binária que nasceu em uma família que tem um coração cheio de amor para recebê-la. Mas essa família teme que o filho seja mais uma vítima da violência. Afinal, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Oi, eu sou a Carol Patrocínio, sou jornalista, mãe do Luca e do Chico e militante feminista sem pressões de gênero. Carol, quem é o Chico? O Chico é uma criança incrível. Ele tem 8 anos, é meu filho, tive a sorte de ser presenteada com essa criança. E o Chico é uma criança trans não binária. O que significa isso, né? Uma criança trans não binária é uma criança que não se identifica nem como menino, nem como menina. Então, o Chico é só o Chico. Não... E aí ele usa as roupas que ele quer, ele brinca com as coisas que ele quer, e ele tá descobrindo o mundo do jeito dele, sem precisar se colocar em nenhuma caixinha, que talvez seja a coisa mais bonita que a gente pode fazer com a gente, né? E quando que o Chico mostrou pra vocês que ele era uma criança trans, mesmo sem que ele saiba o que isso significa, né, até hoje? Começou bem pequenininho, assim. O primeiro presente de Natal que ele pôde pedir, ele pediu uma boneca. E aí, ok, uma boneca, é só isso. Isso já gerou uma discussão louca na família, toda aquela... Natal foi horroroso. Mas a gente, né... A gente não, né? O Papai Noel trouxe a boneca, vamos deixar claro. Papai Noel trouxe a boneca e tudo mais. Depois disso, ele pediu um vestido. E a gente deu um vestido tipo camisetão. E aí ele falou, então, mas eu queria um vestido que girasse. Aí o próximo vestido foi um vestido que girava. E aí a gente começou a entender que quando ele ia comprar roupa, por exemplo, ele queria ir na parte, super entre aspas, feminina da loja. E aí a gente parou para conversar e falou, tá, se ele quisesse comprar um uniforme de um time de futebol, a gente deixaria?
Deixaria. Se ele quisesse se vestir inteiro de Ben 10, a gente deixaria? Deixaria. Então, por que a gente não deixa ele escolher a roupa da Monster High? E aí a gente passou a deixar. E ele passou a conseguir fazer as escolhas dele. Então, a gente não tinha esse papel de julgar valor. Eu quero isso, tá, beleza. Se não for nada que vá colocá-lo em risco, não é quero subir numa árvore de 2 metros. Não. Quero brincar de tal jeito, quero fazer tal coisa. E tudo bem. E aí ele começou a se descobrir. E aí na escola começou a rolar essa coisa, assim, de se identificar muito mais com as brincadeiras das meninas, ficar amigo das meninas, todas essas coisas. E aí ele falou, olha, talvez eu seja uma menina. Ele verbalizou isso. Ele verbalizou isso, assim, ele me chamou para ter uma conversa. E o Chico é super articulado, assim, quem acompanha minhas redes sociais já viu vídeos dele, ele fala super bem e tal. Ele tem todo um pensamento super bem construído, filho de jornalistas, né, gente? Não tem como. E aí ele me chamou para conversar e falou, então, talvez eu seja uma menina. E aí eu tentei entender, né? Mas o que é para você ser uma menina? É que eu gosto disso e daquilo, aquilo outro. Eu falei, tá, você não precisa decidir nada agora. Você pode só ir vivendo e experimentando as coisas e vendo o que você gosta, o que você acha. E aí, depois de um tempo, ele assistiu algum programa de TV que falava sobre pessoas trans. E aí tinha uma pessoa trans não binária. E aí a pessoa explicou com muita clareza, assim, né? Eu não sou nem homem nem mulher, eu sou eu, e eu uso as roupas que eu quero e tudo mais. Tem dias que eu me sinto assim, tem dias que eu me sinto assado. E pra ele aquilo foi, assim, um fez estalo. Sentido. Exato. Fez super sentido pra ele. Ele falou, é isso que eu sou. E a partir daí ele sim começou a se entender e falar para as pessoas que é uma pessoa trans não binária. Ele fala isso para as pessoas? Ele fala. Porque as pessoas perguntam, né? Qual o nome dela? Porque normalmente ele tá de vestido, ele tem cabelo comprido. E ele tem as feições muito delicadas. Então... E aí fala, Chico. E aí as pessoas fazem aquela cara, pã, sabe? Dá um pau ali na cabeça da pessoa. E aí ele começou a explicar, mas ele é uma menina? É um menino? E aí ele começou a explicar, eu não sou nem menino nem menina. Agora, Carol, você fala isso com muita propriedade, de um jeito muito claro e tranquilo. Foi um processo fácil de entender para você e para o pai dele? Você falou desse momento, a gente deixaria ele se vestir de Ben 10, por que não vamos deixar ele de Monster High? Foi imediato? Ou você e o pai dele conversaram sobre o assunto? Ou você demorou um tempo para digerir que sim, você podia deixar ele se vestir do jeito que ele quisesse, por exemplo? É uma construção, né? Dá medo, dá muito medo. Eu acho que o primeiro ponto é esse, assim que seu filho fala pra você, eu não sou igual a todas as crianças, ou pelo menos a maioria delas, dá um medo de, cara, o que vai acontecer? Essa criança vai apanhar na escola. E a primeira coisa, assim, que eu acho que toda mãe de LGBT sente. Meu Deus, o que essa criança vai passar? Eu queria que fosse fácil. E eu queria que fosse comigo, né? Exatamente. Não com ela. E aí é uma coisa, assim, eu tenho 2 opções. Ou eu mudo quem meu filho é, ou eu mudo o mundo. E aí, quando você é mãe, eu acho que é muito fácil essa decisão. Eu vou mudar o mundo, é só isso que eu posso fazer. Eu não vou mudar o meu filho, porque ele é maravilhoso do jeito que é. E aí, em casa, a gente teve muitas conversas, assim. Eu, meu marido, meu filho mais velho, para entender tudo isso. E eu já fazia parte da militância, eu já tinha amigas trans. Na minha família, tinham pessoas trans quando eu era criança. Então, assim, nunca foi uma coisa assim, muito distante, de, ai, meu Deus, não sei nem lidar. Não. E aí eu fui começar a ler, fui começar a estudar, entender mesmo o que estava acontecendo, o que como eu tenho que lidar. E conversei com amigas. E aí, conversando com as pessoas e contando isso, dividindo com meu marido tudo isso, a gente chegou na conclusão de ele está se desenvolvendo. Ele está se descobrindo. E a gente não vai bloquear nenhum tipo de desenvolvimento. Assim, nem como pessoa, nem educacional, nem social. A gente quer que ele seja a melhor pessoa possível. E se a gente trabalha para que ele seja a melhor pessoa possível, a gente vai dar meios para que ele esteja seguro e para que ele consiga se defender do mundo lá fora. Basicamente é isso, assim. E aí a gente fez todo um trabalho em casa de deixá-lo forte para ser quem ele é. E aí isso eu acho que se soma também que o Chico é uma criança negra. Então a gente já tinha um trabalho sobre raça em casa.
E ele é uma criança negra de pele clara. Então, muita gente fala, não, mas você só é moreninho. E aí ele tem orgulho de dizer, não, eu sou negro. Porque também é uma construção. Ser negro no Brasil é uma construção. Então, é uma casa de militância, né? É isso, assim. Ele já nasceu inserido nesse ambiente, entendendo que ele é quem ele é e que ele pode ser essa pessoa, mas que fora de casa ele precisa segurar uma barra que talvez uma criança de 8 anos não precisasse segurar. E a família estendida? Porque você tem esse momento de diálogo, vocês são em 4, né? Então, entre as 4 paredes, você, o seu marido, que é o pai dele, e o seu filho mais velho, isso está muito claro. Mas e fora? Avós, tios, como é que foi recebida essa escolha de vocês? Não foi fácil. Não foi nem um pouco fácil, assim. No Natal da primeira boneca, meu sogro levantou e foi embora. Ele achou um absurdo aquilo. E aí acabou o Natal, assim. Ficou aquele clima horrível. Meu marido nunca tinha entrado numa discussão grave com o pai. E nesse dia ele falou, você não vai agir dessa maneira. E o pai dele levantou e foi embora. Os meus pais tiveram alguns momentos de, quando ele está com a gente prefere que ele não use vestido, porque a gente não sabe como reagir. E aí a gente começou a também oferecer saídas para os avós. Que são, ou você pode perguntar para a gente como reagir e a gente te ajuda, ou você pode não conviver mais com ele. Porque é simples, ele não vai mudar. Não existe essa possibilidade. Não existe essa concessão. Não existe. Essa concessão não existe, assim. Muitas a gente faz, né? Todo mundo que tem filho sabe que muita coisa a gente abre mão. Essa não, porque essa é a identidade dele. E é muito importante que ele esteja seguro com a identidade dele, que ninguém questione. Principalmente a família, né? E aí o próprio Chico foi desenvolvendo umas habilidades, assim, ele sabe quando vai pra casa dos pais, Dudu. Os avós paternos. Exatamente. Que o vestido não é muito legal. Que as bonecas acabam desaparecendo quando vão pra lá. Então ele fala, então tá, eu vou de legging. Porque né, legging é calça, tudo bem. Então ele já foi sozinho entendendo assim, eu não quero entrar num embate, eu não quero que fique uma coisa chata aí na casa da minha avó. E ele adora os avós. Então lá ele já entendeu que é assim. Na casa dos meus pais, aí é um pouco mais tranquilo, mas já entendeu que também na hora de sair, meus pais preferem que ele não use vestido. Então ele também, tudo bem, não tem problema, não preciso usar vestido sempre, porque eu sou quem eu sou, sabe? E aí tem dia também que ele nem quer usar vestido, tem dia que ele quer usar bermuda e camiseta. E é isso, assim, ele também aprendeu a lidar com os medos e as frustrações dos adultos ao redor dele. E é muito maluco, né, que uma criança de 8 anos consiga lidar melhor com as frustrações dos adultos do que os próprios adultos. Carol, e como é que é na escola? Você teve que ter essa conversa com a escola ou a escola te chamou para ter essa conversa? No primeiro momento, a escola, nesse período, ele passou por 4 escolas. Na primeira escola, ele entrou bem pequenininho, acho que 3 anos, e aí me chamaram, falaram, olha, a gente tem essa política de chamar os pais quando, por exemplo, a criança pega um vestido na hora de brincar de fantasia, para entender se os pais se incomodam ou não com isso. E aí, falei, não, gente, ele brinca do que ele quiser, fica à vontade, deixa a criança curtir. Beleza. E aí foi tudo bem tranquilo. Na segunda escola, aí foi acho que 2 ou 3 anos depois. Ele chegou na escola e aí teve uma polêmicazinha, porque ele chegou com uma mochila da Monster High. E aí as meninas falaram assim, mas Monster High é coisa de menina. E aí a professora falou assim, mas vocês não gostam de jogar futebol? Aí ela disse, futebol é coisa de menino, acho que vocês não vão mais poder, né? A professora estava bem afiada, né? Bem afiada. E aí as crianças falaram, não, mas não é de menino. Aí ela falou, então por que Monster High é de menina? E aí ele ficou super amigo dessas meninas, inclusive, viraram melhores amigos. E aí as discussões acabaram não sendo tanto com os professores, mas muito mais com as famílias. Então tem aquela coisa assim de, sei lá, festa junina, ele passar com um vestido e as pessoas ficarem olhando meio assustadas. E uma escola, assim, super alternativa, pais bem hippies, e ainda assim, né, não adianta a gente em nenhum lugar, a gente tá 100% seguro.
Depois dessas escolas, ele foi para a rede pública. Na primeira escola da rede pública que ele foi, eu tive algumas questões. E a professora dele era bem religiosa. Então, ela meio que passava por cima das coisas. Então, era assim, aconteceu tal coisa, ela, eu vou conversar com os pais. Só que ela não conversava. E aí tem um menino que começou a virar uma coisa recorrente. E aí eu chamei a mãe do menino pra conversar numa hora da saída, assim, sabe? Você é a mãe do fulano? Ela falou, sou. Falei, sou a mãe do Chico. O Chico é demais. E é isso, assim, em todo lugar, todo mundo conhece o Chico. Eu sou a mãe do Chico, né? Eu deixei de ser a Carol. E aí contei pra ela, né? Falei, tá acontecendo isso e isso. O Chico me contou e ele tá meio triste e tal. E aí ela chorou. Ela falou, não imaginava, porque não é isso que eu ensino em casa pro meu filho e tudo mais. E nunca mais aconteceu. E aí hoje ele tá numa escola, que é uma escola modelo aqui em São Paulo, da rede pública, municipal. E que é uma escola bem alternativa, de pedagogia democrática. Tudo ali é decidido por assembleia e tem diversas crianças LGBT. Então já é uma escola que sabe lidar um pouco melhor. E nessa escola teve uma questão do banheiro, assim. No ano passado, no primeiro dia de aula, ele falou, eu quero conversar porque eu não quero usar o banheiro das crianças. E aí a gente foi na sala da diretora, que assim, logo que ele entrou nessa escola, a primeira coisa que eu fiz foi levar ele na sala da diretora e falar, Chico, essa é a Ana. Ana, esse é o Chico. Chico, se você tiver algum problema, vem direto aqui falar com a Ana, tá? Não precisa passar na secretaria, não precisa falar com o inspetor, não precisa nada. Venha direto aqui. Porque eu sabia que ali ele estava seguro. Porque se ele tem que passar pelo inspetor, talvez o inspetor fale, mas é bobeira. Besteirinha de criança. A Ana entende o que eu tô falando, porque eu já tinha tido conversas com ela sobre isso. E aí, nesse primeiro dia de aula, ele chegou na sala da Ana e falou, Ana, eu queria conversar com você. Ela falou, fala, Chico. Eu queria saber se eu posso usar o banheiro dos professores, porque eu sinto que as crianças ficam desconfortáveis quando eu vou no banheiro feminino ou no masculino. Então, eu preferia usar outro, porque aí todo mundo fica bem. E aí ela falou, tá. Que é isso, né? Ela falou o quê? A criança vem com esse discurso já vem com a solução, né? E assim, da cabeça dele. Com as outras crianças, é sempre um desafio. Tem dia que ele chega em casa e fala, jogaram uma bola na minha cara. Mas por quê? O que aconteceu? Você estava brincando? Não. A criança chegou, me perguntou se eu era menino ou menina. Eu falei que não era na conta dela. E a criança jogou uma bola em mim. E aí tem diversas pequenas questões, assim, de, mas o Chico é uma menina. E ele, não, eu sou só eu. Então, é difícil, porque dá medo. Todo dia dá medo. O maior medo é ele largar a escola. Porque é o que acontece com um número gigante de crianças LGBT. Você vai crescendo e você vai sentindo que aquele lugar não é seguro para você. A questão do banheiro, por exemplo, parece uma coisa besta, assim. Pra gente que tem acesso simples e fácil a qualquer banheiro, dê vontade de fazer xixi, você vai ao banheiro. Para uma criança LGBT, dê vontade de fazer xixi, você segura. Porque o banheiro é o lugar onde a violência acontece. Porque no banheiro não tem câmera, no banheiro não tem inspetor, não tem ninguém no banheiro. Então só você e as outras crianças. E é ali que a violência rola. Se eu for pensar em mundo, eu tenho medo dele sair da escola até chegar em casa. E assim, são 10 minutos de caminhada, pensando numa caminhada de uma criança se arrastando porque tá com preguiça. Porque se for eu andando rápido, dá menos. É um percurso muito curto. Mas eu morro de medo. Eu morro de medo de alguém olhar e achar que ele merece apanhar. De achar que ele merece um estupro corretivo. Porque é isso, como ele tá num não lugar, ele não é um menino, ele não é uma menina, as pessoas olham para ele e definem o que ele é. Então, se uma pessoa olha para ele e acha que ele é uma menina, ele corre o risco muito maior de um estupro, por exemplo, porque ele é um garoto que se veste de menina, então ele está provocando. Ele quer sentir o que uma mulher sente. E isso, assim, é o que a gente escuta de diversas vítimas de abuso. É o discurso corrente, né? Exato. Então, é muito assustador, assim, você pensar que pode ser que seu filho não chegue bem em casa todos os dias. Então, assim, eu sou aquela mãe que me avisa quando sair da escola, me avisa quando chegar em casa. Porque, assim, ele e o irmão vão juntos, né? Meu filho mais velho tem 15 anos. Então, é super tranquilo pegar a mãozinha e atravessar. É uma rua que eles atravessam só. Então, é super tranquilo. Mas eu morro de medo. Então, assim, qualquer criança de 8 anos com um irmão de 15 pode pegar um ônibus sozinho.
Eu não deixo. Qualquer criança de 8 anos pode dormir na casa dos amigos. Se eu não conhecer a família a fundo, eu não deixo. E ainda assim, ele vai para a casa dos amigos com toda uma lista de Chico. Lembra que se alguém encostar em você, você pode gritar. As pessoas não podem tocar o seu corpo. Se você se sentir mal por qualquer motivo, pede para me ligar que eu te busco. É uma lista enorme de pequenos cuidados, sabe? Vai tomar banho, toma sozinho. Não toma banho com ninguém por perto. Fecha a porta do banheiro. É umas coisas que mãe de menina acaba tendo mais esse cuidado. Mas para menino, para o meu filho mais velho, eu não tinha essa preocupação. Com ele eu tenho. Com ele eu tenho porque o olhar que as pessoas têm para uma pessoa trans é um olhar totalmente diferente. É um olhar quase como se ele não fosse humano. Como se ele fosse uma coisa. Como se ele fosse um fetiche. Eu me sinto desamparada. Totalmente, assim. Porque se a gente fala de uma coisa tão simples quanto educação de gênero, e as pessoas já... Meu Deus... Estão querendo ensinar a criança a ser gay. Não, a gente só quer ensinar a criança que todo mundo é igual e que as pessoas precisam ser respeitadas. Só que aí, quando a gente tenta entrar nessas discussões, parece que o que a gente quer são privilégios. Parece que a gente quer que... não, nossas crianças sejam mais acolhidas do que as outras. Não é isso. A gente só quer que as pessoas entendam a violência que elas estão colocando na vida dessas crianças. E que os direitos delas sejam preservados. Exato. E quando a gente fala de direito, a gente pensa em Constituição. Na Constituição diz que a educação é um direito universal. Não é. Não é, porque se uma criança não consegue ter saúde mental na escola, como que esse direito está sendo garantido a ela? Não está. E é muito grave isso. E é muito grave a gente entender que a gente está num momento político em que isso não é prioridade. Nem como prioridade. Isso não é nem enxergado. Isso é visto como exagero, como algo desnecessário. Pedir prioridade, eu acho assim, que é sonhar muito, muito longe, assim. É muito mais... Entendam que as diferenças precisam... Cada pessoa é diferente e precisa de uma coisa diferente. Então, a gente precisa criar maneiras e legislações para que todo mundo seja tratado da mesma forma, de acordo com essas diferenças. Qual que é a importância dessa educação sobre identidade de gênero e sobre orientação sexual dentro da escola, na sua opinião? O que ela poderia mudar se ela fosse livre, se ela acontecesse? É quase que um mundo dos sonhos, né? Você pensar em professores tendo uma formação que permite que eles falem sobre esse assunto. Porque começa aí, né? Não adianta hoje a gente falar assim, não, tá liberado. Os professores podem falar. Eles não estão preparados. Eles não estão preparados. Eles não sabem. E muitos professores estão ligados muito mais à religião do que à educação, por exemplo. Então, eles vão levar para a escola o que eles sabem hoje, que é, de acordo com a minha religião, isso é errado. Então, eu vou levar o que eu sei e colocar isso como educação. Então, assim, a gente precisaria primeiro, antes de tudo, formar professores. Carol, um dos motivos para esse debate ter sido interditado foi essa onda de fake news, a repetição de uma máxima de que seria ensinado na escola a tal da ideologia de gênero. Você acha que alguém ensinou o Chico a ser trans? Nossa, não. Chico só foi, né? É isso, a gente só permitiu que ele existisse, na verdade. A gente precisa falar sobre gênero. Não existe essa ideia de uma construção de gênero externa a você. O que existe é falar, tá tudo bem você ser quem você é. E aí sim, pode ser que seu filho chegue em casa e fale, então, eu preciso conversar. Mas não porque alguém foi lá e falou, você é tal coisa. Mas porque ele entendeu que não tem nada de errado em ele ser quem ele é. Eu sou Fábio Mariano, sou doutor em Ciências Sociais, sou advogado também. Tenho um curso sobre masculinidades contemporâneas e também um curso chamado O Estado e o Corpo, Genealogia de Estudos de Gênero e Feminismo, na COGEA e da PUC São Paulo. Fábio, o tema da sua tese é Políticas de Morte para Corpos Sem Lei, Travestis e Transsexuais, da Invisibilidade na Vida ao Descaso na Morte.
Quando você fala sobre políticas de morte, você quer dizer que o Estado tem responsabilidade no fato de o Brasil, por exemplo, ser o país onde mais transexuais são mortos no mundo, segundo dados da Transgender Europe, que foram divulgados no final de 2018? Quando eu falo de políticas de morte, eu quero exatamente dizer isso, que há um projeto de Estado em que se mata LGBTs, mas, sobretudo, travestis e transexuais têm sido alvo prioritário dentro dessas políticas, dentro desse projeto de morte. A morte, do meu ponto de vista, não pode ser entendida de um aspecto pessoal, de um aspecto psicológico, embora seja muito importante, porque reverbera no seu direito de enterrar o seu morto, de referenciar o seu morto, espiritualizar e viver o seu luto. Mas eu acho que a morte, muito mais do que isso, ela também tem um aspecto político. E é político quando eu tenho uma travesti que vive, se reconhece como mulher, num corpo de mulher, mas quando morre, o Estado vai lá e permite que seja enterrada de acordo com o sexo biológico, que é o sexo imposto. Por quê? Porque a família não concorda, porque o Estado não concorda, porque não há uma legislação que diga a respeito desse direito. Então, eu começo a perceber essas indignidades a partir daí. O Estado ele tem um projeto, que é um projeto de morte, que é um projeto calcado em determinados segmentos sociais, para que essas vidas simplesmente não se façam, não existam, para que essas pessoas não tenham direitos. Onde que o Estado estaria falhando, né? Porque quando ele faz algumas ações pontuais, mas a sociedade não toma conhecimento dessas ações ou não é educada para reconhecer essas ações, há uma briga, né? As ações em si, sem a educação da população, sem uma discussão sobre essa questão, elas se transformam em algo inócuo? Eu digo que todas as frentes que tem, todas as batalhas que têm sido ganhas, elas têm sido ganhas por própria insistência de grupos organizados de travestis e transexuais. E de grupos LGBTs, evidentemente. É que como a gente está levando em pauta a questão travesti e transexual, a gente precisa ter em mente que essas populações tiveram que sair do lugar delas e falar, olha, eu existo, eu estou reivindicando direitos, eu sou uma pessoa e, portanto, eu sou um sujeito de direito. Quando ela faz isso, ela vai requerer saúde, educação, saneamento, segurança. Mas é justamente essa população que está requerendo tudo isso que menos tem tido acesso a isso. 0,02% da população de travestis e transexuais chegam ao ensino superior. 90% da população de travestis e transexuais são trabalhadoras e trabalhadores sexuais. E a gente está falando trabalhadoras, porque a gente não leva em consideração, inclusive, o número de homens, porque a gente desconhece esse percentual. A gente também não dá acesso à educação. Então, 0,02% são doutoras ou doutores, tem homens também. Você tem lá um grupo de 56% que talvez tenha o ensino fundamental, mas tudo isso para quê? Para o Estado criar um mecanismo, que é o mecanismo de expulsão do mercado de trabalho, por exemplo. Porque aonde estão as travestis e as transexuais do país? Ou elas são obrigadas a migrar para outros países, ou elas ficam aqui como vítima de violência policial, violência familiar, violência social. E são vários os tipos de violência. A violência física, a violência psicológica, aquela que vai chegar e vai levar à morte, aquela que vai fazer com que uma travesti ou uma transexual se suicide. Ou seja, o Estado ele não cria políticas que sejam políticas efetivas, quando ele vai lá e só garante o nome. E eu digo assim, só com muita ressalva, porque é importante. É um passo, né? Tem que fazer, ele é um passo. Mas, a partir daí, ele precisa pensar do ponto de vista global. Não dá para cada vez que se altera uma vírgula da lei, elas terem que se levantar novamente, reivindicar novos direitos, porque o governo não fez aquilo que tinha feito. Quando o governo resolve fazer aquilo que fez, vai lá uma instituição como a medicina e fala, bom, mas eu não posso tratar desse homem porque ele não tem direitos. Ou vai lá o serviço militar e diz, eu quero a comprovação do seu documento de quando você tinha 18 anos, de que você foi lá e prestou serviço militar e assim por diante. Ou seja, você dá um passo, mas você precisa voltar 10 para refazer outros passos e assim por diante.
Como a gente tem uma pauta moral que está muito, muito presente, e ela foi invocada assim de uma maneira traiçoeira, eu digo, porque ela está indo contra sujeitos, exatamente sujeitos que não pregam nada disso. Não existe a questão da ideologia de gênero que criaram em cima de LGBTs, de travestis e transexuais. Mas esse estereótipo de que travestis e transexuais são a própria figura do demônio, tem uma doutora, Meg Hayara, que tem uma tese belíssima pela Universidade Federal do Paraná, se eu não me engano, que diz isso. A figura do demônio se tornou a figura de LGBTs, da afeminada, das travestis, daquele corpo que não é seu, daquela pessoa que você não é e assim por diante. Porque o que o Estado diz você não é essa pessoa, você é aquilo que eu determinei no momento em que eu nasci, você é aquela pessoa que eu determinei no momento em que eu te concedi a possibilidade de alterar o seu nome e assim por diante. Então, eu fico muito nessa coisa do nome, e eu acho que a gente tem que ficar, porque o nome é um marcador social, é onde você se reconhece como pessoa. É a partir dali que você se identifica. Antes disso, todos os passos que são dados são sob a anuência do Estado. E daí, para a anuência do Estado, você precisa da anuência da medicina. Para a anuência da medicina, você precisa da anuência do direito e assim por diante. É como se você criasse uma vida, mas você fosse despindo ela de tudo aquilo que ela pode ser. Tem um filósofo famoso italiano que é o Agamben, que fala da vida nua. A vida nua é exatamente isso. Você vai lá e sacrifica a vida daquela pessoa. E aquela pessoa se torna matável. Então, você pode, dentro de um Estado democrático de direito, sair matando? Não. Mas você será culpado se matar uma travesti ou uma transexual? Não. Porque essa pessoa é uma pessoa despida de direitos. Quando você falou dessa pauta moral que ascendeu recentemente, num país que, em tese, deveria manter sua laicidade, como é que ficam os poucos direitos da população LGBT? Então, eu diria que nesse momento todos esses direitos são direitos que estão na mira de um governo que é conservador e que tem pego essa pauta moral justamente para regredir em termos de direito. Eu acho que se você falar para mim, vai acabar o casamento LGBT, isso que está aí oficializado, eu diria que não. Mas talvez esse seja o menor dos problemas deles neste momento. Mas eu diria, nós vamos avançar em termos de direitos? Também não. Porque para cada projeto ou para cada direito que se ganha, há uma série de projetos no Congresso, na Câmara, nas casas legislativas, querendo fazer com que esses direitos retornem. Então, você tem lá o Dia do Orgulho Hétero, então você tem lá a proibição da entrada com o nome social em organismos públicos proposto por um deputado, por um vereador e assim por diante. Ou seja, pode parecer pequeno, mas à medida que isso ganha força, isso vai ganhar força e vai fazer com que não se avance em termos legislativos. E eu diria que mais do que legislativos, em termos sociais. Porque quando você não reconhece uma pessoa pelo direito, você deveria minimamente reconhecê-la socialmente, reconhecê-la por aquilo que ela é. Quando você não faz isso, você está justamente dizendo para ela, você não é ninguém, você não existe. Se você não juntar força, se você não unir, se você não gritar, o que vai acontecer é que esses poucos direitos que foram conquistados, eles ficarão estagnados. Por quê? Porque a pauta moral sempre vai querer dizer quem é quem. Quem é mulher é porque nasce dentro de determinado espectro biológico e assim por diante. Quem é homem porque nasceu com determinada figuração biológica, anatômica e assim por diante. Saiu desse esquadro, você não é ninguém. Fábio, muitos dizem que os LGBTs procuram privilégios, querem privilégios. Você também é advogado, pode responder. As pessoas LGBTs gozam de algum tipo de privilégio? Quando uma pessoa fala, mas há privilégios para quem? Há privilégios desde quando? Eu tive direito a ir à escola, eu tive direito ao meu trabalho, eu tive direito a saneamento, eu tive direito à alimentação. Todos esses direitos
que eram para ser iguais, que eram para ser equânimes, eles se tornaram o quê? Uma escala métrica de quem pode e de quem não pode dentro da sociedade atuar. Então, isso é uma concepção que vem desde a Revolução Francesa na formação do Estado e assim por diante. Porque nós separamos os sexos, nós criamos condições para cada um deles, nós criamos estereótipos de gênero e fizemos com que homens e mulheres fossem diferentes em termos de direito. Então, a mulher cabia aquele canto, ela ficaria bem, ela ficaria ali e assim por diante. Pior para travestis e transexuais. Porque o Estado sequer reconhecia a existência dessas pessoas. E quando não reconhecia a existência dessas pessoas, diziam, bom, você também não tem direito, porque quem é você? Você nem pessoa é. Agora, em relação a esses diferentes pontos de partida dentro do universo LGBT, há uma diferença de direitos e de reconhecimento entre gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais? Eu gosto, por exemplo, de dar nome aos bois e dizer o seguinte, há diferenças. E há diferenças lésbicas, gays, travestis e transexuais, porque parte da comunidade LGBT ainda se recusa a reconhecer travestis e transexuais. E nesse aspecto, quando você vai lembrar da comunidade LGBT, você vai lembrar de que gays muitas vezes vão rejeitar os afeminados, vão rejeitar as lésbicas que são masculinizadas, vão rejeitar travestis e transexuais, porque vão sempre assimilar aquelas pessoas que estão na rua, que gostam da bagunça, que gostam da vergonha, que gostam do escândalo e assim por diante. E esquecendo da história de que travestis mandaram a primeira pedrada para que se fizesse uma revolução nos anos de 1960, para a gente chegar em termos de direito, onde os gays chegaram, mas onde as travestis e as transexuais ainda não chegaram. Foram elas que começaram uma revolução, que foi uma revolução importante, uma revolução política importante, para que hoje a gente tenha os direitos que a gente tem. E também tem uma escala. Se a gente vai parar para pensar dentre LGBTs e socialmente, há uma escala sexual. E travestis e transexuais nessa escala estão por último, porque, veja, todo mundo gosta de um casal gay. Quando esse casal gay vive juntos há muitos anos, demonstram uma certa estabilidade emocional, uma certa estabilidade financeira e assim por diante. Todo mundo pode dizer que aceita um pouco menos as mulheres, quando elas também vivem numa relação estável, quando elas vivem bem financeiramente, dentro de determinado círculo social. Mas e travestis e transexuais que são impedidas de chegar nesse círculo? E trabalhadoras sexuais que são impedidas de chegar nesse círculo? Então, há uma escala sexual, e ela é uma escala sexual hierárquica que é muito clara. E é uma escala de preconceito também, né? E é uma escala de preconceito, porque homens gays, eles podem ficar bravos com isso, mas eles gozam de um privilégio que nenhum grupo, nenhum outro segmento dentre os LGBTs tem. Porque tiveram mais acesso à educação. E eu não estou dizendo isso porque não sofram. Sofram. O Brasil é um dos países que mais mata. Do mundo todo, 50% das mortes acontecem aqui no Brasil. Em 2018, nós tivemos 420 mortes de LGBTs, mais de uma morte por dia, da qual 163 foram de travestis e transexuais. Mas nós ainda estamos pulverizando, e é importante que a gente diga isso. Quando você não reconhece a diferença do outro, mesmo dentro do seu conjunto social, o problema é que você coloca todo mundo no mesmo balaio. E daí eu vou dizer para você, esse é um problema da gente querer uniformizar todo mundo por sigla. Quando você coloca todo mundo dentro da comunidade LGBT, essa é uma crítica que sempre aparece na parada. Todo mundo vai dizer a parada gay. É homofobia que está sendo questionada. E assim por diante. Não é homofobia, é homotransfobia que está sendo questionada. É parada LGBT, porque você tem o risco, que é o risco de pulverizar e tornar todo mundo igual quando a gente precisa reconhecer a diferença do outro. Agora, quando você fala que o gay, por exemplo, ele tem mais chances de chegar, por exemplo, à universidade, a ter um bom emprego, o que é negado à população trans? Onde começa essa negativa de direitos? Travestis e transexuais, elas são expulsas de casa por volta dos 13 anos de idade. Dos 13 anos de idade. Isso não é pouca coisa. Porque é um sujeito que está em formação. Um sujeito que está em completa formação. Acabou de sair da infância. E daí você expulsa.
gays, por maior que seja o sofrimento, eles ainda permanecem por um tempo, muitas vezes, sem se declarar para a família. Há uma facilidade também daqueles gays, por exemplo, que não demonstram comportamentos que são comportamentos estereotipados negativos, né? Então, aqueles que não são muito afeminados, aqueles que em geral, seguem um certo padrão normativo em termos de roupas, de gostos e assim por diante. A família faz uma insistência, namora com uma menina, leva num terapeuta e assim por diante. Todas essas possibilidades são possibilidades negadas para travestis e transexuais. Porque aquele corpo é um corpo que causa sofrimento. Aquela identidade que foi atribuída é uma identidade que causa sofrimento. No caso de homens gays, eu estou falando de homens gays porque eu sou um. Nós estamos falando assim, causa sofrimento, é um sofrimento horrível. Eu sofri também. Mas eu não precisei negar minha identidade de gênero. Eu precisei expor, num determinado momento, a minha orientação. Mas a minha identidade não. Travestis e transexuais não, elas estão questionando a identidade de gênero. E mais do que isso, as travestis estão lá questionando um padrão normativo. Muitas vezes, o que acontece é que travestis e transexuais, quando são expulsas de casa, elas vão para a rua. Por isso que 90% dessa população ainda vive do trabalho sexual. Mas o mais triste é que elas vão para a rua aos 13, elas sofrem uma violência que é uma violência por parte da família, dos pais, da polícia e, portanto, do Estado, né? Elas são obrigadas a se juntarem em grupos, e daí elas vão viver lá de modo, digamos, quase de modo anônimo. Por quê? Porque elas não têm direito ao dia, já que trabalham à noite. À noite elas precisam trabalhar porque elas também precisam sobreviver. Muitas vão embora do país, mas muitas também acabam sendo vítimas do tráfico de mulheres. Do tráfico, acabam se prostituindo, tendo que depois pagar altas quantias, por exemplo, para quem está lá fora. E isso acontece aqui dentro. E acontece por quê também? Porque não há condições de sobrevivência para ela dentro de padrões que são padrões considerados normais para qualquer pessoa. Porque ainda, se há uma opção pelo trabalho sexual, tudo bem, mas muitas sequer têm o direito de optar. Eu acho que há um erro, por exemplo, político, de achar que travestis e transexuais, elas brigam unicamente pela retificação do nome e sexo. É mais do que isso. Há uma briga pelo direito de existir plenamente, pelo direito de não morrer antes dos 35 anos, pelo direito, por exemplo, de constituir uma família, pelo direito, por exemplo, de ter o seu emprego. Eu, por exemplo, nunca gosto de termo homofobia e transfobia. Eu sou completamente contra esses termos. Acho que são termos equivocados do ponto de vista político e social, porque eu acho que o que o Estado brasileiro pratica é crime de ódio, é heteroterrorismo, eu digo. É extermínio que ele faz com essas populações. Olá, sou a Daniela Andrade, sou uma mulher trans, sou analista programadora, nasci e moro em São Paulo. Por que você está indo embora do Brasil e para onde você está indo? Bom, eu decidi não viver mais no Brasil, o que é um enorme privilégio, porque é um país que simplesmente é absurdamente persecutório com as pessoas trans. Eu nasci num país que é o Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans no planeta, que mais mata travestis e transexuais no mundo. É um país em que a gente não tem direito a absolutamente nada, né? Lembrando que o direito a evacuar, a você esvaziar seu intestino e sua bexiga está em suspenso no Supremo Tribunal Federal, que começou a julgar o direito de travestis e transexuais no Brasil fazerem xixi e cocô num banheiro público sem serem importunados ou importunadas. Quando eu ouço que os direitos LGBTs avançaram no Brasil, eu sempre questiono do que vocês estão falando, né? Os direitos avançaram para quem? 90% das travestis e mulheres transexuais estão se prostituindo no Brasil. A expectativa de vida de uma mulher transexual ou de uma travesti é de 35 anos no Brasil, do brasileiro é de 73 anos.
Então, assim, é um país em que explicitamente o tempo inteiro está esfregando nas nossas caras que se odeia a população trans, né? Que travesti e transexual não deve ter direito a absolutamente nada aqui, né? A gente tem um direito conquistado recentemente, que é o de mudança a correção dos documentos por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Até então, para mudar os seus documentos, você precisava constituir advogado e mover a máquina do judiciário. Foi o que eu fiz em 2013, quando eu mudei os meus documentos, né? E mesmo com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, há uma série de entraves que são colocados para que isso seja mais dificultado. Então, assim, a pessoa trans precisa pagar o cartório para conseguir fazer isso. Há muitos cartórios no Brasil que solicitam provas de que a pessoa é uma pessoa trans. Então, assim, uma vez que a gente mora num país em que informação é poder e que estou falando de uma população que majoritariamente está desempregada, é evidente que essa população não vai ter dinheiro para poder pagar um cartório para corrigir os seus documentos. Então, ainda que nós tenhamos uma decisão, que é uma decisão frágil, como são as decisões, como são os supostos direitos LGBTs que existem no Brasil, por exemplo, o casamento homoafetivo, que existe no Brasil por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal e que pode ser derrubada a qualquer momento pelo Congresso Nacional. Então, assim, se o Congresso Nacional decidir que essa população não deve ter esses direitos, né, afinal, é o poder constituído próprio para se legislar no país, né, a gente vai perder este suposto direito. A gente precisa ir até o judiciário para que se reconheça-se nesse país que esta população tem os mínimos direitos que qualquer outro cidadão, né? A homofobia, a transfobia, a lesbofobia, a bifobia não são crimes no Brasil. Então, se eu for discriminada, se eu for expulsa de algum lugar, de um banheiro público, por exemplo, que é uma coisa comum com pessoas trans, travestis e transexuais no Brasil, se eu for assassinada por conta da minha identidade de gênero, né, isso não vai se constar nos relatórios do governo brasileiro como um crime de transfobia, porque a transfobia não é crime, né? Então, assim, a gente inclusive mora num país em que não se sabe quem e quantas são as LGBTs, porque o governo brasileiro nunca teve a curiosidade de perguntar por meio do seu censo, via IBGE, quem são e quantas são as travestis, as mulheres transexuais, os homens trans. Então, assim, é muito emblemático que o governo brasileiro não queira saber quem é a população LGBT, porque isso é a pior forma de você retirar direitos de uma população. Você a torna invisível, porque quando alguém disser que essa população está sofrendo de N formas diferentes, né, você vai dizer, mas não é bem assim, que é o que a gente ouve no Brasil. Quantas são as LGBTs? Não se sabe porque o próprio governo, por meio de seus órgãos institucionais, nunca quis saber. Então, assim, o Brasil esfrega na minha cara todos os dias que ele não me quer aqui. Né? Ele esfrega na cara das LGBTs de que se tolera as LGBTs nesse país. Eu nasci e vivi na periferia de São Paulo, né? Nasci em 1980, não existia internet, hoje em dia está muito simples e fácil, né? As pessoas, se eu for comparar com a década e o local que eu nasci e vivi, hoje em dia as pessoas têm alguma dúvida, elas acessam o seu podcast, né? Elas acessam a internet, elas têm 1000 grupos no Facebook, na minha época não. Na minha época, tinha a biblioteca da escola em que eu estudei, uma escola pública, periférica, em que o máximo que eu conseguiria ali era algum livro falando sobre homossexualismo, com esse sufixo ismo denotando patologia. Né? A gente sabe que está errado isso, desde que a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença em 1990 pela OMS, em 1973 pela Associação Norte-Americana de Psiquiatria. Então, assim, eu passei muitos anos da minha vida acreditando que eu era gay. E como essa é a história da arrasadora maioria das pessoas trans, a gente tem que sair do armário 2 vezes, né? Porque a gente primeiro sai como gay ou como lésbica, né? Inclusive a sociedade impõe isso, né? Naquele local onde eu nasci e vivi e passei tantos anos da minha vida, só existiam 2 caixinhas possíveis, o hétero e o gay.
Ou você se encaixa na caixinha hétero, ou senão você é gay. Então eu ouvi a minha vida inteira, eu fui apontada a minha vida inteira, olha bicho, viado, boiola, Bambi, na escola, na rua onde eu morava, pelos familiares, né? Eu fui agredida a vida inteira, né? De forma verbal, né? Eu ouvi coisas dos meus pais, católicos fervorosos, que jamais uma pessoa deveria dizer para uma criança. E que eu falo que eu vou levar para o meu caixão as coisas horríveis que eu ouvi da boca dos dois, porque eles consideravam que eu era gay, né? Então, assim, e quando dizem, mas essa coisa cristã do perdão, né? Você tem que perdoar, você tem que passar por cima. Não tem como você apagar a história de uma vida. Não se passa uma borracha e se esquece que você passou uma vida inteira. Agora, quando você é travesti ou transexual, né? O que significa ser travesti ou transexual? Significa que a minha identidade de gênero, ela diverge daquilo que foi imposto quando eu nasci. Quando eu nasci foi imposto que eu era um homem, né? E eu sempre disse, a minha lembrança mais remota é de que eu não era um homem. Você falava isso para os seus pais? Sim, para todos. Se eu for partir para a população que eu faço parte de travestis transexuais, a coisa mais rara do planeta é você ver uma travesti, uma mulher transexual que conseguiu completar o ensino fundamental. E por que isso acontece, Dani? Como é que foi para você? Isso acontece porque quando se fala que travesti transexual no Brasil abandona a escola, eu sempre digo, não, a gente não abandona a escola, a gente é expulsa da escola. Eu fui extremamente agredida e violentada, sabe? Apanhava na escola, não podia falar em casa, porque senão eu apanhava de novo. Apanhava em casa, meu pai me batia dizendo que ia me entortar para eu virar homem. Minha mãe dizia que eu não poderia ter nascido de dentro dela, né? Então, assim, eu ouvi coisas horríveis. Ô Dani, você demorou uma vida para descobrir essas coisas sobre você. Você gostaria, por exemplo, que naquela escola onde você estudou, você tivesse tido um espaço para conversar e para falar como você se sentia? Eu te pergunto isso porque a gente está no momento em que a gente discute se essa discussão tem ou não tem que ser feita nas escolas. Você gostaria de ter tido um espaço livre para conversar, para falar como você se sente dentro da escola, já que você não tinha em casa? Ensinar as pessoas a respeitarem o diferente, ensinar a se respeitar as lésbicas, os gays, as pessoas bissexuais, as travestis, as mulheres transexuais, os homens trans, as pessoas não binárias, deveria sim fazer parte do currículo brasileiro, porque estas pessoas são cidadãs brasileiras, são sujeitos de direito. Ainda que a gente tenha aí agora no governo, né, e o tempo inteiro, por meio da sua bancada fundamentalista religiosa no Congresso Nacional, um sem número de pessoas dizendo que a gente está querendo privilégios. Eu não quero privilégios, eu gostaria de ser respeitada. E respeito foi algo que eu nunca tive nas escolas em que eu estudei. Eu nasci na periferia, em São Miguel Paulista, não existia ninguém naquele local, sabe? Meus pais extremamente pobres, meu pai pedreiro, minha mãe uma dona de casa semi-analfabeta, não existia ninguém naquele local onde eu nasci, onde eu vivi, que eu supusesse que estivesse passando o mesmo que eu. Com quem eu pudesse desabafar e com quem eu pudesse, de repente, tirar alguma dúvida, ter algum esclarecimento sobre aquilo que eu supunha que eu fosse. Então, assim, eu passei durante muito tempo da minha vida achando que eu era gay, porque foi isso que foi imposto para mim, foi imposto. Né? Foi imposto que eu era gay, que eu era bicha, que eu era viado, que eu era boiola, porque eu tinha um comportamento afeminado. E quando foi que você descobriu que você era uma mulher trans? Eu lembro que, assim, eu vi, quando eu era criança, eu vi a Roberta Close na televisão e foi a pessoa mais próxima do que eu supunha que eu era. Mas eu comecei a refletir que eu não pensava como um homem gay. Eu não vi o mundo como um homem gay. Eu nunca me vi como homem. Eu nunca quis ser essa figura masculina. Eu sempre repudiei essa figura masculina. E aí, assim, mas eu ouvi também durante a minha vida inteira que eu jamais poderia ser mulher, porque existe um interdito biológico. A mulher nasceu com vagina, a mulher menstrua, a mulher fica grávida. Como eu não nasci com vagina, eu não menstruava e eu não poderia ficar grávida, não posso ficar grávida, eu jamais poderia ser mulher. Então, a gente dissocia, né, o que a gente conhece e reconhece atualmente como gênero do biológico, né? Existe algo que é biológico, esse biológico vai determinar. Isso está muito sedimentado na cabeça da arrasadora maioria das pessoas, de que o biológico vai determinar tudo. Então, por conta de um genital com o qual eu nasci, eu sou obrigada a ter este comportamento, a falar desta forma,
a ter atração sexual por estas pessoas, porque se você nasceu com pênis, você só pode ter atração sexual por mulheres. Se você nasceu com uma vagina, você só pode ter atração sexual por homens. Né? Se você nasceu com uma vagina, você tem que falar baixo. Se você nasceu com uma vagina, você tem que gostar de cor-de-rosa. Se você nasceu com uma vagina, você não pode falar palavrão. Porque quem fala palavrão são os homens. Se você nasceu com uma vagina, até pouquíssimo tempo atrás, você tinha que ficar dentro de casa lavando, passando e cozinhando, esperando o homem, o provedor da casa chegar para você servi-lo na cama e na cozinha. Né? Porque você tem que ser a mulher dos contos de fada. E nos contos de fadas, as princesas são frágeis e elas ficam esperando o príncipe encantado salvá-las dos perigos. Né? Então, só existe essa possibilidade nessa sociedade binarista, cisgênera, heterossexista que a gente mora. Ô Dani, você fala dessa coisa da escola, que foi uma coisa que a Carol Patrocínio, que é mãe de uma criança trans, também falou sobre essa coisa da escola acabar expulsando a criança trans ali dos bancos escolares por causa do preconceito. Como é que você, que sofreu preconceito na escola, que não foi aceita pelos seus pais, como você contou aqui pra gente, como é que você conseguiu chegar até a universidade, sendo que estava todo mundo te expulsando desse ambiente? Eu só consigo explicar, existe uma coisa chamada resiliência, né, cerebral, né? Os cérebros são plásticos, né? E assim, eu nunca quis que as pessoas usassem a minha história, inclusive, como um paradigma para se julgar as travestis e mulheres transexuais que, por exemplo, estão se prostituindo no Brasil, ou que não tiveram as oportunidades que eu tive. Do tipo, olha, ela conseguiu, por que você está na rua, né? Exatamente. Ou que não tiveram a força psicológica que eu tive. Na minha história, eu tive resiliência e uma força psicológica que eu não sei de onde. Né? Eu acho que algumas coisas são inexplicáveis. Só em terapia você consegue descobrir esse tipo de coisa para ir em frente. Mas eu sempre tive na minha consciência de que eu preciso muito viver. Né? Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu estou deixando o Brasil, porque eu tenho um louco desejo de continuar viva. E eu sei que nesse país, um país em que eu fui expulsa da casa dos meus pais por ser trans, em que eu fui espancada na rua, no Largo do Aroucho, um espaço LGBT-friendly, por ser trans, em que eu levei escarro na cara por ser trans, em que eu apanhei na escola por ser diferente de todos os demais, em que eu perdi N oportunidades de emprego, porque não se dá emprego para travesti transexual. Quantas são as empresas? Né? Eu sempre vou nos lugares e falo, né? Com quantas travestis e mulheres transexuais você estudou na sua vida, na faculdade? Quantas estavam lá estudando contigo? Quantas eram professoras? No meu caso, nenhuma nunca. Se você olhar a sua trajetória profissional, com quantas travestis, mulheres transexuais você trabalhou? Nenhuma. Eu sempre fui a única mulher transexual das empresas em que eu passei. Essa é a única empresa atual que eu acabei de pedir demissão, a Totorx, em que eu não sou a única mulher trans. Você não é a única? No escritório de São Paulo, eu sou a única. É uma empresa que tem 4 escritórios no Brasil. Mas em outros escritórios existem travestis e transexuais. Então, assim, e por quê? Porque é uma empresa mega super inclusiva, que inclusive uma das prerrogativas da existência da empresa é advogar apaixonadamente por justiça econômica e social. Inclusive faz parte do processo seletivo, né? Você só entra na empresa se você demonstrar que você está alinhado a esse tipo de valor. Mas, assim, a coisa mais comum do universo é que a pessoa nunca trabalhou, ou se trabalhou, foi, no máximo, olha, na melhor das hipóteses, ela estava no salão de cabeleireiro, fazendo a unha de alguém e não menosprezando, é uma profissão super digna, mas será que a travesti, a mulher transexual, não tem o direito de ser médica, jornalista, né? Ela não tem o direito de ser contabilista, advogada, né? Ela só pode trabalhar no salão de beleza ou na rua se prostituindo? Daniela, como é que você espera que seja a sua vida no Canadá? Eu não acredito que o Canadá é um país perfeito, eu não acho que existam países perfeitos, eu acho que qualquer lugar onde haver pessoas teremos problemas, mas por tudo que eu pesquisei, por todos os relatos que eu tive, eu acredito que é um país que minimamente se importa para as pessoas trans. Eu não tenho a pretensão e não fico imaginando, meu Deus, vou chegar lá, estarei no céu, vou morar numa nuvem cor-de-rosa. Eu só gostaria de andar nas ruas sem
sem ter medo, como eu tenho no Brasil, como eu tenho em São Paulo, uma cidade que se quer multicultural, de ser espancada, de ser agredida, de escarrarem na minha cara, como já aconteceu, de me baterem, de me arrastarem pelo chão, como já fizeram. Eu tenho medo de andar aqui nas ruas de São Paulo. Eu sou refém dentro da minha casa. Eu sei que eu posso sair do lugar onde eu moro e ir até a empresa onde eu trabalho. E olhe lá, porque nesse caminho eu já fui xingada por ser trans. Então, assim, ainda que eu não acredite que seja um país perfeito, mas só do fato de eu conseguir andar na rua sem as pessoas me xingarem porque eu sou trans, para mim já vai ser... Eu gostaria muito de ter... Eu tenho uma amiga que está morando em Berlim, né? E ela saiu do Brasil porque ela disse que ou ela saiu ou ela se matava, que sofreu uma tentativa de assassinato indo trabalhar, jogaram o carro em cima dela e disseram que traveco tinha que morrer, em que ela disse que ela anda nas ruas de Berlim e ela se sente como uma pessoa como qualquer outra. Eu não tinha uma vez que eu andasse com ela aqui. Ela é uma mulher trans que você bate o olho, você percebe que ela é uma mulher trans. Não teve uma vez que eu andei com ela aqui em São Paulo em que, olha o traveco, travesti, em que ela não estava sendo importunada. Então, o simples fato de você conseguir ir até uma padaria comprar um pão sem ser importunada, para mim já vai ser algo extraordinário. E no Brasil isso não tem. Você já tem trabalho no Canadá? Sim. Como é que foi esse processo de seletivo? Como é que foi conseguir um trabalho morando no Brasil? Bom, eu não tinha eu achava que inclusive não ia dar certo. Eu entrei no site de empresas canadenses, mandei meu currículo para lá. Fizeram um processo seletivo em que só foi perguntado sobre a minha carreira e sobre a minha capacidade. O que eu achei assim, meu Deus, eu jamais fiz um processo seletivo no Brasil. Primeiro, antes de eu conseguir corrigir os meus documentos, eu era obrigada a falar que era trans. Porque, veja, você manda o seu currículo, né? Daniela, vem aqui fazer uma entrevista conosco. Aí você chega no lugar onde você foi fazer a entrevista, você vai ter que apresentar o seu RG. Olha, eu sou a Daniela, vem fazer a entrevista com a Rita no andar XYZ. Ai, tá bom, dona Daniela, me mostra o seu RG. Aí você mostra o RG está um nome masculino. E aí você tem que falar, olha, apesar de estar um nome X, me anuncie como Daniela, por favor. Você tem que contar essa história todas as vezes, né? Para uma pessoa que provavelmente nunca ouviu falar sobre transexualidade na vida dela. Aí tudo que eu estou levando aqui horas para contar, eu tenho que falar em 5 segundos, com uma fila atrás de mim. Quantas pessoas cisgêneras no Brasil precisam contar algo tão íntimo seu na recepção do lugar onde eu vou fazer uma entrevista de emprego? Né? E aí a pessoa... Cansei de ouvir isso. Ah, não pode anunciar como Daniela. Por que não pode? Ah, porque crime de falsidade ideológica. Eu até decorei esse tipo penal, de tanto que eu ouvi. Não estou me fazendo passar por quem eu não sou, tampouco estou usando documentos falsos. Aí te anunciou com um nome que não foi o qual você mandou seu currículo. A primeira coisa que você tem que falar com a entrevistadora é... Por que anunciaram um outro nome que não Daniela? Então, a primeira coisa que você vai ter que falar é sobre a sua transexualidade. E eu cansei de ouvir entrevistas de emprego aqui, né, das quais eu estava concorrendo uma vaga de programadora, né? Ah, mas então você é aquelas pessoas que mudam de sexo? Não. Quem muda de sexo são peixes, répteis e anfíbios. Em alguns indivíduos desse grupo, acontece uma metamorfose e se muda de sexo. É outro termo que a mídia faz questão de propagar para nos discriminar. E nisso você não consegue falar sobre sua capacidade técnica, né? Eu até esqueço que eu estou numa entrevista de emprego. Chega uma hora que eu falo... Eu já ouvi entrevistas de emprego, mas fica igual a vagina de uma mulher de verdade? Primeiro, o de verdade, né? Como se eu fosse falsificada. Né? Então, você desumaniza, você coisifica a mulher trans. Ela não é de verdade, ela é uma farsa. Né? Depois... Sério mesmo que eu tenho que falar sobre vagina numa entrevista de emprego? Mas eu já ouvi numa entrevista de emprego essa pergunta. Porque quando você fala que você é transexual no Brasil, você nem terminou a palavra transexual, já estão perguntando se você é operada. Né? Em outras palavras, apertando a tecla SAP, o que as pessoas querem saber é qual genital você tem. E a tua entrevista de emprego, então, deu certo? Sim, e aí depois chegou um e-mail falando que eu tinha passado e eles perguntaram se poderiam dar início ao processo de imigração. E aí as pessoas falaram assim, você teve sorte. Eu falei assim, não. Eu tenho 20 anos de experiência na área de TI, eu sou graduada e pós-graduada na área de TI, né? Inclusive em outra área, em letras, né? Então não foi sorte. Foi meu currículo, né? Foi a minha capacidade técnica, que nada cai do céu só cai chuva. Ô Daniela, você luta bravamente por todos os seus direitos. Você disse aqui inicialmente que em 2003 você constituiu advogado para mudar os seus documentos e chegou até a judicializar com o plano de saúde, né, a sua cirurgia de transgenitalização.
Você não conseguiu fazer essa cirurgia pelo SUS? Não conseguiu nem começar esse processo? E quantos anos durou essa batalha até você conseguir autorização para fazer a sua cirurgia? Tá, bom, essa cirurgia, né, de transgenitalização ou cirurgia genital, ela era criminalizada no Brasil até 2007. Tanto que o primeiro cirurgião que a fez, ele foi processado e condenado em primeira instância por lesão corporal grave, recorreu da sentença e foi absolvido em segunda instância. Então, em 2007, ela foi descriminalizada, né? O SUS passou a fazer essa cirurgia em 2008, porque o Ministério Público Federal processou a União, né, dizendo que as pessoas transexuais brasileiras eram cidadãs, sujeitos de direito, e a Constituição Federal determina que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Né? Eu sempre falo para as pessoas, eu li a Constituição de cabo a rabo, não tem uma vírgula menos para transexuais. Né? Então, se a Constituição diz que a saúde é um direito de todos e nós pagamos impostos como qualquer outra pessoa no Brasil, nós também deveríamos ter direito e acesso aos cuidados do SUS. Por este motivo, o Ministério Público Federal processou a União, ganhou a ação em primeira instância, a União recorreu em segunda instância, perdeu novamente, e aí manteve-se, foi instalado o processo transexualizador, um nome horrível, né? Parece fábrica de salsicha, entre o porco e a salsicha. Em 2008, né, foi instituído no SUS o processo transexualizador, que determina as etapas que uma pessoa transexual no Brasil precisa cumprir e seguir para ter direito e acesso à cirurgia de transgenitalização. Então, lá no protocolo transexualizador, se diz que a pessoa tem que estar há, no mínimo, 2 anos em terapia compulsória com psicólogo e psiquiatra. No mínimo, não quer dizer o máximo. Ao final desse processo, vai ter um laudo ou parecer determinando que a pessoa é transexual de verdade. E ela precisa da cirurgia. Né? Então, ela também precisa estar em um acompanhamento há no mínimo 2 anos com o endocrinologista, que ao final desses 2 anos vai dizer que ela tem um sistema endócrino hormonal de acordo com, no caso da mulher trans, com o sistema da mulher, no caso do homem trans, do sistema do homem. Ela tem que estar em acompanhamento com assistente social, ela tem que ter autorização do clínico geral. Depois de todas essas autorizações, né, aí você entra numa fila, você tem direito a entrar numa fila. Então todo esse processo desses médicos todos, desses laudos todos, demora um tempão. Para depois, mínimo 2 anos. No mínimo 2 anos. Se você conseguir ali, nesses 2 anos da terapia, encaixar todos esses médicos nesse meio tempo. Até porque, veja, existem apenas 5 hospitais no Brasil inteiro que realizam cirurgia de transgenitalização. Né? Ambulatórios de saúde integral de travestis e transexuais também são raríssimos. O estado de São Paulo tem 2. A cidade de São Paulo, e veja, um estado de 45 milhões de pessoas, é um estado que tem mais pessoas que o Canadá inteiro. A cidade de São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes, tem um ambulatório para travestis e transexuais e, evidentemente, extremamente saturado. Então, você espera anos para conseguir a sua primeira consulta, né? Para entrar no processo transexualizador. E aí você tem que... Veja, eu levei 2 anos para conseguir a minha primeira consulta com um psiquiatra. Aí depois mais X anos para conseguir uma primeira consulta com um psicólogo. X anos para conseguir a atenção do endocrinologista. Então, assim, não é uma coisa fácil e não é do dia para a noite que você vai conseguir isso. Aí você entra numa fila. Se são só 5 hospitais no Brasil inteiro, tem regiões como a região norte que não tem nenhum hospital atendendo pessoas trans. Se você for uma pessoa transexual e nasceu na região norte, você se ferrou. Né? E veja, falando de uma população que não consegue emprego, qual é a possibilidade dessa pessoa custear do seu bolso e de repente vir para São Paulo? O estado de São Paulo é um estado enorme, a pessoa é trans e nasceu no interior de São Paulo, ela vai ter que vir para a capital. Né? Então, assim, eu estou há 10 anos na fila do SUS esperando essa cirurgia. Eu tinha a possibilidade de processar o SUS ou processar o meu plano de saúde, na ocasião, que era a Unimed Paulistana, né? E eu tenho o enorme privilégio do meu marido ser advogado, né? Então eu não precisaria pagar o advogado. Eu até brinco para as meninas trans, namorem advogados. É meio caminho andado. E quando você processa a União, os prazos são dobrados, né? Então, eu processei o meu plano de saúde. Mas antes você tentou que o plano de saúde autorizasse a sua cirurgia antes do processo. Os planos de saúde no Brasil, eles não cobrem cirurgias para transexuais. No contrato do meu plano tinha uma cláusula dizendo que eles não cobriam cirurgias para transexuais. Entendi. Então era judicialização direto. Não existe plano de saúde no Brasil que cubra cirurgias para transexuais. Uhum. Então, a gente pediu em juízo para se anular essa cláusula do plano e para se obrigar o plano a arcar com as cirurgias. Né? E aí eu pedi tudo, né? Tipo, pedi feminilização facial, pedi prótese de mama.
Afinal de contas, a transexualidade é considerada uma doença mental no Brasil, né? Está lá no CID, Código 64.0, e está no DSM, Transtorno de Identidade de Gênero. Se eu sou considerada neste país uma doente mental, nada mais justo que o poder público arque com a minha doença. Afinal, não quero usar a questão da doença para estigmatizar a pessoa transexual, então pague o tratamento para essa pessoa. Né? Então a gente processou o plano de saúde, né? A gente ganhou em primeira instância, né? O plano de saúde alegou que eram cirurgias estéticas e logo ele não deveria cobrir, e também alegou com a ANS, né? Não está no rol de doenças e de procedimentos cirúrgicos médicos que a ANS obriga os planos de saúde a cobrirem no Brasil. Aí o juiz disse, bom, o rol da ANS é um rol mínimo. E lá está descrito o mínimo que os planos de saúde no Brasil precisam cobrir, não o máximo. Segundo, não é cirurgia. Tem uma frase do juiz de primeira instância que eu até chorei lendo, ele falando assim, imagina o quão extraordinário é para uma mulher transexual adentrar um banheiro público feminino quando ela não é lida como mulher. Não há que se falar em cirurgias estéticas, outros em cirurgias terapêuticas que trarão maior qualidade de vida à parte. Dessa forma, eu condeno o plano de saúde a arcar com todas as cirurgias necessárias à sua vida. O plano opôs embargos de declaração, recorreram para o Tribunal de Justiça de São Paulo, para a turma de desembargadores, foi mantida a sentença de primeira instância, eles recorreram ao presidente do TJ de São Paulo, que manteve o acórdão dos desembargadores, eles entraram com um recurso em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, a presidenta do STJ, a então presidenta Laurita Vaz, derrubou os argumentos dele, mantendo a sentença condenatória. Eles opuseram embargo de declaração para uma turma de ministros do STJ para derrubar a decisão da presidenta, eles mantiveram a decisão da presidenta e aí transitou em julgado. Aí eu entrei com outra ação judicial para fazer a execução o final do ano passado. Aí eu fiz a cirurgia de mama e a tireoidioplastia no final do ano passado, e agora está agendado para a semana que vem eu fazer a de transgenitalização. Mas eu entrei com essa ação em 2013. Você pensa em voltar para o Brasil em algum momento da sua vida, no futuro, num cenário diferente, ou você não tem essa pretensão? Quando eu penso o que eu vou sentir falta aqui, eu vou sentir falta de algumas extraordinárias pessoas que tem no Brasil, né? Que eu acho que no final das contas, o que minimamente faz com que esse país se aguente, né? Mas, assim, eu tenho certeza que esse desrespeito total, essa privação total que as pessoas trans não vai ser resolvido nessa geração, neste governo, absolutamente não, que vai acontecer ao contrário, né? Inclusive já há aí decreto legislativo para sustar o direito de pessoas trans no Brasil usarem o seu nome social na administração pública. O que a gente sabe é que, daqui a pouco não tem mais verba para tratar de saúde integral de travesti, porque travesti transexual é coisa do demônio, né? Não pode ter. Né? Então, assim, no horizonte o que eu vejo para este país é o que há de mais pior, sabe? Eu acho que eu falei assim, gente, a gente já é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, agora será das galáxias, né? Então, assim, eu não tenho qualquer pretensão de voltar para um país desse, e eu sei que, assim, é algo cultural, está enraizado, sabe? O brasileiro é um povo preconceituoso, é um povo transfóbico, machista, em que pesem suas exceções. E os números não me deixam mentir. O país que mais mata LGBT no mundo, o quinto que mais mata mulheres vítimas de feminicídio, em que existe um genocídio da população negra, em que existe um genocídio da população indígena, né? É um país que mentirosamente se vende como um país de pessoas pacíficas e acolhedoras, mas assim, é pacífico e acolhedor se você for um gringo loiro dos olhos azuis e falar inglês. Não seja haitiano no Brasil, né? Não seja negro vindo do continente africano, que aí ele não vai ser tão acolhedor assim, né? Então, assim, com quem que ele é acolhedor? Não seja uma bicha pintosa, não seja uma travesti prostituta, ele não vai ser acolhedor com você. Então, assim, eu não tenho pretensão nenhuma de voltar para um lugar desse, sabe? Inclusive, eu falo, gente, olha, eu estou com 38 anos de idade, já estou fazendo hora extra aqui no Brasil, um país que a expectativa de vida de uma travesti, uma mulher trans, é de 35 anos. Então, e eu sei que isso não será resolvido nessa geração, tampouco nas próximas. A gente vai levar gerações até se ter minimamente neste país
né, a capacidade de se entender o que é respeito. Boa sorte. Muito obrigada. A Daniela fez a cirurgia de transgenitalização dias depois dessa entrevista. Em seu Facebook, ela escreveu, abre aspas, "Eu me sinto livre. E traduzir o indizível me lembra Clarice Lispector, como disse em sua obra A Descoberta do Mundo. Repito por pura alegria de viver. A salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena." Esse foi o terceiro episódio do Irrita. Eu espero que vocês tenham gostado. Quer mandar sugestão de pauta, de entrevistados, quer falar comigo? Escreve para irritapodcast@gmail.com. É irritapodcast@gmail.com. E me sigam também nas redes sociais, principalmente no Twitter. Até a semana que vem.